Então, nossa aula de hoje é sobre produto notável. São alguns produtos que têm uma regularidade, então a gente consegue verificar uma regra. E no lugar de sempre ter que desenvolver esse produto, a gente se utiliza da regra. Quais são os principais produtos notáveis? O quadrado da soma, o quadrado da diferença e a soma vezes a diferença. Esses são os principais. Como que a gente resolve o quadrado de alguma coisa? A gente faz o valor, né, ou a expressão que a gente tem, vezes ela mesma. No caso aqui, como é a mais b ao quadrado, eu vou fazer a mais b vezes a mais b. Observem que se seu a e seu b forem números, a gente pode somar, resolver o que está dentro do parênteses e depois elevar ao quadrado. O produto notável a gente utiliza muito quando são letras ou número e letra, que não é possível fazer essa soma, ok? Depois disso, a gente vai fazer a distributiva aqui, a vezes b. B vezes a, b vezes b, ok? Então, olha lá, a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ba, e b vezes b, b ao quadrado, ok? Observem que AB e BA é a mesma coisa, só tá fora de ordem, tá em outra ordem. Lembre que a ordem dos fatores não altera o produto, então eles são iguais. Eu posso somar e ter 2AB mais B ao quadrado. Não tem como juntar mais, a expressão é essa. Então, A mais B ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do A, que é o primeiro termo, mais 2 vezes o A vezes o B, primeiro vezes segundo termo, mais B ao quadrado. Essa é a regra. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Alguns alunos insistem em simplesmente distribuir o quadrado para cada um e dizer que o resultado disso é A ao quadrado mais B ao quadrado. Está errado, tá? O resultado desse quadrado é essa expressão aqui. Tem que ser feita assim. Vamos pegar um exemplo só para vocês se convencerem que não pode fazer daquele jeito, distribuir o quadrado para cada termo. Pensa comigo, se você tem 2 mais 3 ao quadrado. A resposta disso, quando é número, é fácil. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Se o aluno simplesmente fizer isso daqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. A resposta seria 13. Não é a mesma coisa, está errado fazer assim. Agora, se o aluno desenvolver essa expressão aqui, aí vai dar certo. Olha lá, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 4, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 3 ao quadrado, 9. Vai dar 25, ok? Então, com isso, você vê claramente que não pode resolver assim. Tem que aplicar nessa expressão aqui, ok? Continuando, então. Olha só, o próximo, você teria que distribuir da mesma forma que o de cima. A menos B vezes A menos B. A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Você ia obter isso daqui, fazendo exatamente do mesmo jeito que a gente fez a de cima. Então, você ia ter quadrado do primeiro termo. Olhem que esses dois são iguais, só que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa! Mais quadrado do segundo termo. Então, o desenvolvimento é o mesmo, o que muda é só o sinal do 2, certo? Então, quadrado da soma, essa é a regra, quadrado da diferença, essa é a regra. E o próximo, você também distribuindo, você vai determinar o resultado aí desse produto.
Olha lá. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. B vezes A mais BA. B vezes menos B menos B ao quadrado. Observem que esses dois são iguais, só que com sinais opostos. Então, eles se cancelam, se anulam. Sobra apenas quadrado do A e quadrado do B. Ou seja, qual que é a regra para o produto da soma vezes a diferença? Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Esses três são os principais produtos notáveis. A gente utiliza muito para simplificar expressões, para desenvolver, certo? Para achar alguns valores, às vezes, em alguns problemas que dão algumas informações apenas, para resolver, às vezes, um sistema que não é linear, ok? Tem outros, né, produtos notáveis. Aqui eu só vou apresentar, porque quando a gente fala de binômio de Newton, a gente mostra a regra geral, tá? Para tanto expoente cubo como qualquer expoente aí. Então, eu só vou apresentar aqui, mas lá na aula de binômio de Newton, você verifica que há uma regra para quando o expoente, né, para qualquer expoente, de 0 a infinito. Então, aqui, você teria que fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Teria que desenvolver esse produto aqui, ó. Observem que esse vezes esse a gente já fez. Então, você pega o resultado desse produto aqui, que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, e vai distribuir por A mais B. Então, isso eu vou deixar para vocês. Então, você vai distribuir por A mais B. Você vai chegar na seguinte expressão. A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B mais 3 vezes AB quadrado mais B ao cubo. E na de baixo, fazendo da mesma forma, certo? A menos B vezes A menos B vezes A menos B, utilizando esse resultado que a gente já tem, você vai chegar na seguinte resposta. A ao cubo menos 3A ao quadrado B mais 3AB quadrado menos B ao cubo. Observem que quando tem menos aqui, o sinal fica alternado, ó, mais, menos, mais. Mais, menos, mais, menos. Isso sempre vai acontecer, certo? Então, não tô dando muita ênfase a esses dois, porque lá na aula de binômio de Newton, a gente vê a regra geral para expoentes, né? Para qualquer expoente, de 3 para cima, porque esses aqui a gente já, ao quadrado, potência, primeira potência, elevado a zero e ao quadrado, a gente acaba já sabendo. Mas, enfim, lá na aula a gente vê para qualquer expoente. O que é a fatoração? Fatoração é você escrever na forma de um produto, seja um número, seja uma expressão. Então, por exemplo, 10. O 10 eu posso fatorar e escrever ele como 2 vezes 5, né? Só que aqui a gente está interessado na fatoração de expressões. Quando a gente pega uma expressão e a gente quer escrevê-la na forma de um produto. Tem os principais casos. Quais são eles? Então, através de exemplos, a gente vai ver os principais casos, tá? Então, fator comum. Fator comum. Quando eu tenho uma expressão, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Se você observar que em cada termo tem alguma coisa em comum, você pode colocar esse fator comum em evidência, certo? Então, olha lá, vai ficar B mais C. Como assim? Você tem que imaginar o seguinte, se você distribuir esse fator comum, esse fator que está em evidência aqui na frente, tem que voltar para a expressão anterior. Então, olha lá, A vezes B, AB. A vezes C, AC. Isso é colocar em evidência, tá? Achar o fator comum da expressão. Então, quando você tinha a soma de dois termos, a gente escreveu agora como um produto de dois fatores. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Isso é fatoração, tá? Escrever como um produto. Próximo caso é o agrupamento. O agrupamento é quando a gente põe o fator comum em evidência duas vezes. Olha a seguinte situação, como exemplo, né?
essa situação aqui. Se a gente olhar para os dois primeiros termos, o A é fator comum. Vou colocar ele em evidência. Vai sobrar B mais C. Se a gente olhar para esses dois termos, o D é fator comum. Vai sobrar B mais C. Lembrem que se eu imaginar aqui, ó, distribuindo, tem que voltar porque eu não estou alterando, eu estou reescrevendo de outra forma. Agora, gente, isso daqui é um termo, esse é outro termo. O que eles têm em comum? O B mais C. Então, eu vou colocar B mais C em evidência, vai sobrar A e vai sobrar D, A mais D. Lembrem, se eu distribuir tudo isso, agora tem que voltar para o que eu tinha anteriormente. Ou, se eu pegar o B mais C vezes A, vai dar isso. B mais C vezes D vai dar isso. Se distribuir, volta para o que a gente tinha lá no início, certo? Outro tipo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Então, é quando você vai achar uma expressão da seguinte forma. Aqui pode ser mais ou pode ser menos, tá? Lembram disso daqui? A gente acabou de ver. Isso foi o desenvolvimento de um dos produtos notáveis. Então, você pode voltar para a forma de potência, para o quadrado da soma ou para o quadrado da diferença, conforme o sinal que estiver aqui no 2. Então, quando a gente tinha lá essa potência, por produto notável, a gente determinou essa regra, essa expressão. E se tiver nessa expressão, você pode voltar para a forma de produto. A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado. Diferença de dois quadrados, que também é o contrário lá do produto notável. Então, quando você verificar um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado, você pode voltar para a forma de produto. Lembrem isso, é a soma vezes a diferença. A gente já viu esse produto notável. E tem mais dois interessantes que valem a pena saber, que é a soma de cubos e a diferença de cubos. Certo? Então, quando você tem a soma de dois valores ao cubo e quando você tem a diferença. Essa soma desses cubos aqui pode ser escrita como esse produto, A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. E essa diferença desses cubos pode ser escrito A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Como que a gente verifica se essa igualdade é verdadeira? Se você fizer a distributiva aqui, ó, A ao cubo menos A ao quadrado B mais AB quadrado, BA ao quadrado menos AB quadrado mais B ao cubo, você vai ver que alguns termos vão se anular e vai sobrar A ao cubo mais B ao cubo. Mesma ideia aqui, ó, se você fizer a distributiva, desenvolver tudo isso, você vai verificar que chega exatamente na diferença dos cubos. Então, aqui são os principais casos, né, de fatoração importantes. Então, colocar o fator comum, colocar duas vezes em comum, que vira um caso de agrupamento, o trinômio do quadrado perfeito, a diferença de dois quadrados, que são, né, produto notável, o contrário do que a gente fez lá no produto notável, e a soma e a diferença de cubos, que pode ser escrito como esse produto aqui. Então, lembrem, fatorar é escrever como um produto, certo?